Sob a lua fria de uma noite silenciosa, as irmãs esperavam, sem saber, que o trem era composto por uma série de salas temáticas, cada uma representando um pesadelo diferente. Podia incluir cemitérios assombrados, quartos de espelhos distorcidos, laboratórios sinistros e outras cenas aterrorizantes. Porém, mesmo que houvesse completa consciência a respeito do que iam encontrar, elas dificilmente teriam mudado de ideia. O plano estava feito e ninguém ia voltar atrás. Naquela mesma noite, encontrariam o barão. As três irmãs pistoleiras receberam informações sobre a rota do trem em que o barão, seu principal inimigo, havia fugido. Era uma oportunidade de ouro para infligir um golpe fatal no coração do barão e libertar a riqueza roubada para distribuí-la com o povo. Enquanto isso, o deserto à noite, silencioso como um túmulo, aguardava o confronto iminente. Com a inteligência afiada de Mazé, a destreza de Mira e a astúcia estratégica de Luísa, as Rosas de Areia elaboraram um plano ousado. Planejaram atacar o trem no desfiladeiro estreito, onde as curvas fechadas e as montanhas altas favoreciam a emboscada. O cenário estava pronto para a batalha mais perigosa que enfrentariam até então. Desde que haviam libertado a irmã caçula, Luísa, que estava em poder dos capangas do barão, as três pistoleiras continuavam sua busca por justiça de forma implacável, perseguindo os rastros do barão por toda parte. Todos os rumores que escutavam diziam respeito a um tesouro que estaria sendo transportado num trem fantasma, e que o tal trem que elas precisavam alcançar seria um comboio lendário que carregava os frutos da exploração de ouro proibido. É claro que, não sendo do lugar, elas desconfiavam do fato de que as pessoas eram muito simples e fadadas a acreditar em qualquer mentira que lhe contassem. Essa história de que o barão teria parte com forças malignas de outros mundos poderia ser facilmente uma mentira espalhada por ele para gerar medo e manter seus inimigos sempre bem longe dele. De toda maneira, essa mesma noite, elas haveriam de descobrir se essas histórias espalhadas pelo povo, que corriam feito rastilho de pólvora pelas cidadezinhas pequenas, eram verdade ou invenção. À luz da lua, as Rosas de Areia posicionaram-se estrategicamente na sombra das rochas, enquanto o chamado trem fantasma, que a priori parecia um trem muito comum, cortando a escuridão no meio de uma nuvem de fumaça, se aproximava. A tensão pairava no ar, enquanto o comboio avançava pelo desfiladeiro estreito. Com um sinal silencioso, trocado entre si, as pistoleiras atacaram. As balas cortavam o ar da noite como relâmpagos, e a batalha que se seguiu foi uma sinfonia de tiros e explosões. Os capangas do barão, pegos de surpresa, lutavam contra a fúria das Rosas de Areia. Maria, com precisão mortal, atirava de uma rocha elevada, enquanto Mira, como uma sombra, deslizava entre os vagões do trem, empunhando sua adaga. Já a mais nova, a bailarina da poeira, parecia dançar entre os disparos, desviando-se com agilidade felina e atirando facas. O combate seguiu noite adentro, com uma franca vantagem para as pistoleiras, pelo efeito surpresa. E após uma intensa luta, elas conseguiram tomar o controle do trem fantasma. E acompanhando do lado de fora, em franco galope sobre seus cavalos, elas se prepararam para subir nos vagões, mesmo com o trem em pleno movimento. Nessa hora, uma sombra, se esgueirando entre os vagões, camuflada pela penumbra da noite, fez mira, pronta para atirar em uma das irmãs, e desde um ponto em que elas não poderiam percebê-lo na escuridão. Como tomado por um instinto, o cavalo de Mazé empancou por um segundo, tempo suficiente para atrasar o ritmo da cavalgada em que ela vinha e fazer com que a bala passasse direto, sem acertá-la. O estampido do tiro, mais o clarão que rasgou aquele pedaço de noite, fizeram com que ela percebesse que alguém tentava acertá-la de dentro das sombras. Alguém que ela não pôde distinguir quem era, senão de relance, porque a sombra moveu-se depressa e sumiu na escuridão sem nenhuma explicação, como por efeito de uma mágica. E ela temeu que esse alguém fosse o barão, e que, mais uma vez,
elas tivessem feito uma viagem perdida e ele acabasse conseguindo escapar da mesma maneira que havia feito na ocasião anterior, da última vez que elas se propuseram a caçá-lo. De toda maneira, não havia mais surpresas além daquela última, dos tiros na escuridão. Ou pelo menos, foi o que elas imaginaram, do alto da sua grandíssima inocência, de quem nem poderia supor o que estava por vir. Assim sendo, elas venceram completamente aquela batalha e tomaram a cabine do maquinista, forçando o trem a parar. Feito isso, embarcaram. Nesse mesmo instante, 1000 relâmpagos cruzaram o céu como se prenunciassem uma terrível desgraça. Ao entrarem no trem, elas foram recebidas por uma atmosfera sombria e arrepiante. O ambiente era mal iluminado e gerava uma tensão desagradável desde o início. Mesmo na escuridão, elas perceberam que também tinha pequenos desafios, como pisos irregulares, névoa, aromas estranhos e até mesmo mudanças bruscas de temperatura, deixando as pistoleiras alertas a cada passo. Os corredores do trem eram escuros e tortuosos, estreitos, projetados para desorientar e criar uma sensação de claustrofobia. As paredes eram desgastadas e aumentavam a atmosfera de decadência. E vindos de forma que não se identificava de onde, havia sussurros, risadas macabras e passos silenciosos, preenchendo o ambiente. Além de tudo, o som que vinha lá de fora, de chuva forte e de raios que pareciam cair a todo portento, contribuíam para que a tensão aumentasse a ansiedade das 3 pistoleiras. Com a respiração suspensa, as 3 irmãs avançavam assustadas, vendo surgir sombras a cada momento de lugares estratégicos, pondo em xeque o fato de que não havia ninguém além delas ali naquele trem. A iluminação fraca e sempre falhando distorcia essas aparições, criando momentos de puro terror. O ponto culminante da busca foi uma última aparição assustadora, que percebida através do claroscuro da luz que um pouco dissolvia-se na penumbra do trem, uma vez ou outra que ao passar por uma curva mudava a iluminação, ou pelos raros clarões proporcionados por relâmpagos lá fora, vislumbraram a figura de um homem que não parecia pertencer ao plano dos vivos. Era uma caveira, vestida de vaqueiro e com uma grande pistola na mão. Que não deixou nenhuma dúvida, aquela figura se tratava do barão. De forma brusca, o trem freou, arrancando 1000 faíscas dos trilhos e projetando as pistoleiras para frente, e com tal violência que elas foram jogadas no chão. Nessa hora, tudo foi iluminado, como que num passe de mágica, e as 3 irmãs perceberam que não havia nada no trem além delas mesmas. O que quer que fosse aquela aparição fantasmagórica e assustadora havia sumido. No momento em que elas estavam ainda no chão, procurando as pistolas que tinham voado longe, elas se deram conta, até com certo alívio, que o barão havia fugido. Mais uma vez, ele não estava lá. Mas não havia tempo para lamentações, e elas partiram em busca do que o comboio carregava. E ao abrir os vagões, revelaram não apenas o tesouro roubado, mas também uma série de documentos que incriminavam as injustiças do barão. Também, no meio de toda essa papelada, havia um estranho mapa, cuidadosamente desenhado, mas que parecia não levar a lugar nenhum. Entretanto, o trem fantasma, a princípio, também não parecia fazer sentido. Então, elas chegaram à conclusão de que deveriam guardá-lo, e assim sendo, Mira dobrou o mapa e guardou no bolso da jaqueta, intuindo que em algum momento deveriam precisar dele. Do lado de fora do trem, agora parado, uma pequena multidão se reuniu em silêncio para assistir o que acontecia ali dentro. Em pouco tempo, as toneladas de ouro que aquele trem carregava de forma clandestina estariam sendo divididas entre aquela mesma multidão que celebrava do lado de fora a vitória das pistoleiras. O assalto ao trem fantasma não apenas significou uma derrota para o barão, mas também um ponto de virada na história das Rosas de Areia. Agora, com a verdade revelada e a riqueza devolvida ao povo, as pistoleiras enfrentavam um novo amanhecer, determinadas a continuar sua missão de justiça e redenção naquela terra sem lei. E claro, havia um mapa, e o que quer que lhe indicasse,
Era um lugar que elas deveriam encontrar em breve. Corações de Pólvora permanecia firme como um leme, ecoando através das colinas, enquanto as rosas de areia continuavam a desafiar o destino escrito nas areias do deserto. No próximo episódio, nossas heroínas vão continuar buscando seu objetivo, dessa vez em um pântano. As Rosas de Areia e o Pântano Maldito é o próximo episódio dessa série que você vê aqui, no Entorno da Fogueira. Bom, gente, como sempre, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixa like, comenta o que você gostou dessa série, compartilhe o conteúdo para a gente continuar crescendo juntos. No mais, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!